E nessa aula de hoje eu quero começar mostrando. Bom dia, Guilherme Arthur. Seja bem-vindo aí. Eu quero começar essa aula mostrando para vocês, certo? Um site aqui que se chama. Vocês estão me escutando bem? Estão ouvindo Estão vendo essa tela que vai ser mostrada agora? Deixa eu ver. Beleza. Estar apresentando. Vamos lá, está apresentando, ok. É esse site aqui que eu quero mostrar para vocês. O nome do site ele é somatematica.com.br e aqui ele é um site destinado aí, certo, para matemática. No caso aí, ele tem essas reportagens, como é que fala? Essas propagandas embaixo, mas ele é um site muito bom. Começar a mostrar para vocês aqui de início, né? No início sempre eles trazem, né, algumas informações em relação ao site, né, alguns problemas resolvidos, certo? Aqui ele explica geralmente como é que é o site, no caso o site Só Matemática, né, ele explica alguns paradoxos, algumas curiosidades, tem alguns exercícios, tem algumas explicações em relação às frações e por aí vai. Ele trabalha, no caso aí, com conteúdos lá da pré-escola, segundo, terceiro, quarto, né? Quinto ano, até chegar aí nas séries de vocês até nível superior. Então, essa parte aqui é o início do site, né? E aqui, quando você clica em material de apoio, ele tem, no caso aí, os conteúdos, no caso, para o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, matemática financeira, estatística, né? Trabalhos de que alguns alunos publicam no site. Tem as biografias de matemáticos, né? Como é que foi a vida de alguns matemáticos, como é que foi a vida, sei lá, do matemático Gauss, como é que foi a vida aí de Isaac Newton. Aqui ele conta também a parte da história da matemática, e esses dois aqui, ó, biografias de matemática e história da matemática, eu quero que vocês, né, lembrem desses dois aqui, ó, biografias e história, que já já eu venho falando. Aqui tem alguns produtos, no caso aí, que é para venda, que não é do nosso interesse, né? E tem essa parte de praticar. E aí ele tem, no caso, só exercícios, desafios matemáticos, né? Mate Kids são algumas brincadeiras para crianças, tem provas de vestibular e provas online também. E tem uma parte que é bastante interessante que eu quero, no caso, começar a trabalhar com vocês nas nossas aulas, certo? Que é a parte aí, certo, de entretenimento. O que é esse entretenimento? Ele tem jogos matemáticos. Então, quando eu clico aqui na parte de jogos matemáticos, aparece, né, a parte de jogos. Por exemplo, ele tem um quiz matemático, valendo 10 pontos cada pergunta, teste seus conhecimentos matemáticos de forma divertida e interativa. Então, tem várias perguntas em relação aí à matemática, e aí são jogos que a gente pode brincar dentro das aulas para que a gente aí, certo, tenha um pouquinho mais de conhecimento. Tem alguns enigmas aí, ó, que a gente pode brincar aí de Sherlock Holmes, né, descobrir, no caso aí, qual seria a solução para certos problemas, né? Então ele fala, né, analise uma foto e duas frases para desvendar o enigma. Então ele coloca diversas situações para vocês e a partir dessas situações, certo, você tem que desvendar. E aí tem também o jogo da forca, eu acho que vocês conhecem aí esse jogo. E o que eu quero fazer? Certo? Então aqui eu abri, certo, uma parte aí de quiz matemático. Ah, também tem esse outro aqui, ó. Lembra que eu falei que a parte aqui, ó, cadê início? Que tem aqui, ó, biografias de matemática e história da matemática. Ele traz algumas competiçãozinhas aqui, que ele fala assim, ó, qual é o matemático? E aí ele dá todas as características desse matemático, certo? Por exemplo, aqui, ó, vou abrir aqui essa página aqui, ó, qual é o matemático? Ele abriu. Aí ele fala assim, ó, nasceu em 1601. E aí, quem foi o matemático que nasceu em 1601? E aqui ele coloca as opções, ó, Arquimedes, Bernoulli, Bambelli, Boyle, Brinks, Bhaskara, Cantor, Cardano, e aí você tem todas as opções para poder dizer qual seria, no caso, esse matemático, né? E aí vale, no caso, 100 pontos, certo? E também tem um outro aqui, que é esse quiz aqui que eu quero fazer com vocês, por exemplo, aqui na sala de aula.
certo? Ele pergunta, ó, chamamos de perímetro. Aí ele dá as opções. Depois ele fala, em uma operação de fatoração devemos. E aí ele dá a opção. O famoso matemático Bhaskara nasceu em que país? Ele dá as opções. O que é o diâmetro? O mesmo que metro quadrado. Sei lá, o que é diâmetro? Ele pega e coloca aqui o que é diâmetro. Então, cada pergunta dessa daqui vale 10 pontos, certo? O que eu estava pensando em fazer com vocês aqui nessa aula? Então, nós temos aqui 22 alunos, certo? Nós poderíamos, no caso aí, dividir a turma em duas, podemos dividir aí a turma em duas e fazer uma competição, uma brincadeirinha aí para ver como é que vocês estão com esse conhecimento matemático. Por exemplo, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Então, eu selecionaria, no caso, os primeiros 11 seriam um grupo e os segundos e os outros 11 seriam um segundo grupo. Ou então, nós podemos dividir em 3 grupos de 7, certo? Em 3 grupos de 7, certo? E cada grupo, no caso, responderia, certo? Essas perguntas no final. A gente verificava a pontuação, por exemplo, aqui eu vou responder aqui aleatoriamente, é o que chamamos de perímetro, vamos ver. Vou responder esse, vou chutar esse daqui, vou chutar esse daqui, vou chutar esse, vou chutar esse outro aqui, esse outro, chutei esse outro, calcular a minha pontuação. Então, aí ele fala, ó, deixa eu ver aqui, a primeira eu errei, a segunda eu acertei, a terceira eu errei, a quarta eu acertei, a quinta eu errei, a sexta eu errei, a sétima eu errei, e como cada uma vale 20 pontos, são 7 perguntas, eu acertei apenas 2, certo? Então, eu fiquei apenas com 20 pontos. Então, faz de conta que eu fui, no caso, a primeira equipe, certo? E aí eu passo para a segunda equipe. Eu vou lá para a segunda equipe, por exemplo. Enumerar é o mesmo que. Aí a segunda equipe vai e responde, certo? E no final das contas aí, das 3 equipes, 2 equipes, não sei como é que a gente faz, no final das contas eu vejo qual foi a equipe vencedora. Por exemplo, enumerar é o mesmo que, sei lá, numerar, e aí eu posso responder aleatoriamente aqui para calcular a minha pontuação, e aí eu calculo a minha pontuação, certo? Então, aí a primeira eu acertei, a segunda eu errei, a terceira eu acertei, a quarta eu acertei, a quinta questão aí, ó, eu errei, a sexta eu errei, a sétima eu também errei e fiquei com 30 pontos. Ó, na primeira vez que eu fiz e chutei, eu fiquei com 20. No caso, a segunda vez que eu fiz e chutei, fiquei com 30 pontos. Então, no caso aí, certo? A segunda vez que eu fiz, no caso, foi o vencedor. Então, no caso, eu queria fazer isso daí com vocês. Se vocês toparem aí a gente fazer, certo? O Guilherme é assim que eu faço a prova, né? Isso, conta eu como mais um aluno, né? Então, eu vou começar essa aula agora e se dá um tempinho aí, no final da aula a gente divide aí a turma em 2 equipes, certo? A gente divide em 2 equipes e aí a gente faz essa brincadeira. Vocês topam? Vocês animam? Sim? Não? O que vocês acham? Então, se até o final da aula aí concordarem, a gente pode fazer isso. Beleza? Mas vamos aí ao nosso foco principal aí, que será, no caso aí, essa parte aí de resoluções de equações do primeiro grau. Galerinha, nosso conteúdo, ele em si foi encerrado, certo? O nosso conteúdo, ele foi encerrado e a partir de hoje, no caso aí, ó, a partir de hoje até o dia da prova, certo? Nós vamos, a partir do dia 2 aqui até o dia da prova, o nosso foco principal vai ser apenas treinar as atividades, porque a parte teórica, eu acredito aí que vocês, né, estão conseguindo dominar essa parte aí teórica, então o que falta mesmo é a prática, né? Praticar. Depois que a gente pratica muito, a gente consegue, no caso, assimilar esses conteúdos, certo? E aí, então vamos aí à prática, certo? Olha só, esse primeiro exercício, que eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos lá. João, Pedro e Carolina representam 3 gerações da mesma família. Então vamos lá, o que é 3 gerações da mesma família? Vamos imaginar aqui, ó. 3 gerações da mesma família pode ser, no caso aí, ó, um avô, um pai e o filho desse pai, por exemplo, né? Então, no caso, vai ser
três gerações, por exemplo, pode ser eu, o meu pai e o meu avô, por exemplo, são três gerações. E aí ele fala, a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Ele fala o seguinte, ó, que a idade de Pedro é o dobro da idade de João, enquanto Carolina tem o triplo da idade de João. Determine a idade de cada um, sabendo que a soma das três idades é 138. Certo? E aí, alguém consegue me ajudar com essa questão? Vou ler de novo. Ele fala, ó, João, Pedro e Carolina representam três gerações da mesma família. Então, vamos colocar aí três gerações da mesma família. E aí ele fala o seguinte, que a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Então, a idade de Pedro é o dobro da idade de João, certo? Enquanto Carolina tem o triplo da idade de João. Determine a idade de cada um, sabendo que a soma das três idades é igual a 138. Alguém tem alguma ideia de como, no caso, procede para fazer esse exercício? Deixa eu ver aqui. Sabe, Alexandra? Sabe como é que faz esse exercício? Isabela, Luiz Eduardo. Sabe, Luiz Eduardo? Me ajuda aí. Maria Clara, que sempre participa. Como é que 2x. Hã? X mais 2x mais 3x, que deu agora 138? Isso, poderia fazer assim, porque veja bem, por exemplo, o primeiro passo na resolução de problemas, né, que eu costumo fazer, é perguntar o que o problema ele está pedindo. Então, vou anotar até aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Toda vez que a gente for resolver um problema, nós temos que identificar o que, no caso, o problema está pedindo, o que é a minha incógnita. Então, eu vou escrever aqui, ó, sempre o primeiro passo é saber o que o problema está pedindo, né? O que é a incógnita. Então, eu vou escrever assim, ó, o que é a incógnita. A idade do João. O que é a incógnita, certo? Então, toda vez que a gente for resolver um problema, a gente tem que pensar, né? No caso, é parar, pensar e responder, certo? Então, o que o problema está pedindo? Ele coloca, ó, determina a idade de cada um. Então, olha só, o que é a incógnita, no caso, é a idade, no caso, é a idade, João. é a idade de João, não, de cada um. De cada um. É a idade de cada um. Ele quer saber a idade de João, de Pedro e de Carolina, certo? Então, a incógnita é a idade de cada um, certo? Mas ele pega e fala assim, ó, a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Mas qual é a idade de Pedro? Entenderam mais ou menos para onde que eu estou querendo ir? Então, olha só, ele coloca o primeiro comando. A idade de Pedro é. O que é a idade de Pedro? O dobro da idade de João. Poxa, mas se eu não sei a idade de Pedro, eu posso então chamar a idade de Pedro, por exemplo, de X. Vocês concordam com isso? Será que eu posso? Então, olha só, a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Mas qual é a idade de Pedro? Eu não sei. Então, eu vou escrever aqui, ó, que a idade... Opa! Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. A idade de João, certo? No caso aqui, ó, a idade de Pedro, né? No caso aqui, ó, a idade de Pedro. Eu não sei qual que é. Eu também não sei, no caso aqui, ó, qual é a idade, no caso de João. Também não sei qual é a idade de João, certo? Não sei qual é a idade de João. E também não sei qual é a idade, certo? A idade de quem? De Carolina. Vou escrever assim, ó, a idade de Carol. Também não sei. Mas ele fala ó, que a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Então, se a idade de Pedro, que eu não sei, é X, olha só, se a idade de João, né? Ele fala que a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Então, eu vou chamar a idade de João
no caso aí de X. Então, a idade de Pedro vai ser o quê? O dobro da idade de João. Qual é o dobro de X? É 2. X2. Justamente, é X mais X, o dobro se eu tenho X. O dobro basta eu fazer o quê? Multiplicar por 2. Não é? Por exemplo, qual é o dobro de 6? 6 vezes 2 é 12. Qual é o dobro de 12? 24. Então, basta eu multiplicar por 2 que eu vou encontrar o dobro. Então, a idade de Pedro vai ser o quê? O dobro da idade de quem? De João. E aí ele pega e fala, enquanto Carolina tem o triplo da idade de João. Mas qual a idade de João? Não é X? Então, o triplo vai ser o quê? 3 vezes X, certo? E o que é X? X é a idade de João. Até aí estão me acompanhando? Estão entendendo até aí? Deixa eu ver aqui. Tudo bem aí? Estão entendendo aí Vitória, Vinícius, Thaís, Rafael, Pietro, todo mundo me acompanhando? Sim? Perfeito, então. Então, perfeito. Certo? Então, no caso, eu matei a charada até esse ponto aqui, certo? E aí, por último, ele fala, determine a idade de cada um, sabendo que a soma das 3 idades é 138. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei o valor exato, certo, da idade de João, nem de Pedro, nem de Carol. Mas eu sei que se eu somar a idade de Pedro, mais a idade de João, mais a idade de Carol, vai ser igual a quanto? 138 anos, certo? Então, eu vou lá, ó. Vou aqui e vou pegar, no caso, a idade de Pedro, que é 2x, certo? Vou somar com a idade de João, que é x, e depois vou somar, certo, com a idade aí de Carol, que é 3 vezes a idade de João. Então, somando, ó, sabendo que a soma das 3 idades, primeira idade, segunda idade, terceira idade, vai ser igual a quanto? A 138 anos. 138 anos. Então, eu sei isso. Depois que eu realizo, por exemplo, essa linha de raciocínio, eu começo a somar essas operações aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho 2x e ganho mais um x, eu vou ficar com quanto? Com 3x. Então, eu vou ficar com 3x. Se eu tenho 3x e ganho mais 3x, eu vou ficar, no caso aí, com 6x. Porque 2 mais 1 é 3, com mais 3, 6. 6 o quê? 6x. Tudo isso daqui vai ser igual a 138, certo? E agora, alguém consegue me dizer qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para descobrir a idade de x? Dividir por 6. Vou passar a dividir no 6? Exatamente. Então, olha só, o 6 ele está multiplicando o x, eu vou passar o 6 dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 138. O 6 estava multiplicando, ele vem agora dividindo. Então, o meu x vai ser igual, no caso, a quanto aí, ó? 138 dividido por 6 vai dar igual aí a 23 anos, certo? Mas ele quer saber a idade de cada um, não é? Então, olha só, o x é a idade de João. Então, João tem quanto? 23, certo? João tem 23. Então, o Pedro ele vai ter o dobro, né? Qual é o dobro de 23? O dobro de 23 é 46, certo? E a Carol, a Carolina, ela tem o quê? O triplo da idade de João. Então, 3 vezes 23, isso daí vai ser igual a 69 anos. Então, ele fala, a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Então, se João tem 23, o Pedro tem 46 anos, certo? Então, ele fala que Carolina tem o triplo da idade de João. Então, se João tem 23, Carol tem 69 anos. Professor? Essa daí deu para compreender legal? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Se cair na prova essa daí, vocês acertam? Sim. Sim? Tá Professor? certo. Agora, galera, responde o que está acontecendo, que hoje vocês estão aí
Repete. O Vinícius pediu para repetir. Vou repetir agora, Vinícius. Vamos lá. Vamos lá, Professor, vou repetir aqui, ó. Certo? Vou repetir aqui, então. Olha só esse problema, como é que ele fala. Ó. João, Pedro e Carol representam 3 gerações da mesma família. A idade de Pedro é o dobro da idade de João, enquanto Carolina tem o triplo da idade de João, certo? Então aqui, ó, certo? A gente tem que parar e examinar esse problema sempre aos poucos, certo? Então a primeira dúvida que surge, né, que o problema pede, ele fala assim, ó, determine a idade de cada um. Então ele quer saber a idade, no caso de João, de Pedro e de Carolina, certo? De João, de Pedro e de Carolina. Então a minha incógnita, na hora que eu pergunto o que é a incógnita, no caso é o quê? É aquilo que eu não sei, é aquilo que eu preciso descobrir, é aquilo que eu estou indo atrás para poder revelar essa informação. Então, quando eu começo a ler o problema, ele fala que a minha incógnita é a idade de cada um. Então, a minha incógnita, olha só, determine, no caso aí, ó, a idade de cada um. Então, eu tenho que determinar a idade de Pedro, a idade de João e a idade de Carol. Mas veja bem o que ele fala. A idade de Pedro é o dobro da idade de João. Tudo bem, a idade de Pedro é o dobro da idade de João, compreendo. Mas qual é a idade de João? Eu não sei a idade de João. Então, se eu não sei a idade de João, eu venho aqui e vou chamar ela de X. Então, foi o que eu fiz. Ó. Eu não sei a idade de João, eu fui lá e chamei ela de X. Então, se a idade de João é a minha incógnita, é o meu valor desconhecido X, então a idade de Pedro é o dobro da idade de João. Então, se a idade de João é X, a idade de Pedro vai ser 2 vezes quem? A idade de João. Então, 2x. Isso daqui representa o dobro. 2 vezes x. Tranquilo. Então, eu coloquei, no caso, essa primeira informação, essa segunda informação. Depois ele diz, ó, enquanto Carolina tem o triplo da idade de João. Então, eu escrevi lá, qual é a idade de Carol? Não sei, né? Ele fala que a idade de Carol é o triplo da idade de João. Se João tem X anos, então o triplo da idade de Carol vai ser 3 vezes X. Então vai ser 3 vezes X. Beleza, né? Fui até aí. Vou até apagar esse outro resto aqui, ó. Certo? Vou apagar esse resto aqui. Certo? Que eu fiz por último. Certo? Apagando esse resto. Certo? E aí, beleza. Então, equacionei com essa parte aqui, montei todas aí as minhas possíveis incógnitas. Então, minhas incógnitas são 2x, x e 3x. E aí, por último, ele fala, sabendo que a soma das 3 idades é 138. Então, se a idade de Pedro é 2x, a idade de João é x, a idade de Carol é 3x, então eu vou somar essas idades. Por que que eu vou somar? Porque ele está me dizendo aqui, ó, sabendo que a soma das idades aí, ó, é 138. Então eu vou somar a idade de Pedro, que é 2x, que é o dobro, mais vou somar agora a idade de João, que é x, e agora vou somar a idade de Carol, que no caso aí é 3x. Somei a idade. Quando eu somo a idade dos 3, tem que dar igual a 138 anos. Tem que ser igual a 138 anos. E aí eu começo a somar, no caso aqui, lá naquele, igual eu ensinei na parte de adição de monômios. Certo? Então veja bem, todos esses aqui, ó, esses monômios aqui, eles têm termo semelhante. Qual termo semelhante é? É o x, ó, esse tem x e esse outro tem x. Eles têm a mesma variável. Como eles têm a mesma variável, eu apenas vou repetir ela aqui, ó. Vou repeti-la. Agora eu vou somar apenas os números. 2. Aqui não tem nada, então implica que tem um 1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Com mais 3 é igual a 6. Então, eu venho e coloco o 6 aqui do lado. Ó. Certo? Deixa eu colocar aqui. Ó. Coloco o 6 aqui do lado. 6x é igual a 138. Agora, o 6 ele está multiplicando,
eu vou passar ele dividindo. Vai ficar assim, ó, x é igual a 138 dividido por 6. Então, o x ele vai ser igual 138 dividido por 6 é igual aí a 23 anos. Igual a 23 anos. Mas quem tem 23 anos? Quem tem 23 anos, no caso aí, é o meu amigo João. Então, João tem 23 anos, certo? Mas ele fala que o Pedro é o dobro da idade de João. Então, se João tem 23, o Pedro vai ter, no caso, o dobro. O dobro de 23, no caso aí, é 46 anos, certo? E por último, ele fala que a Carol tem o triplo da idade de João. Então, o triplo da idade de João vai ser igual a 69 anos. Então temos aí que Pedro tem 46 anos, João tem 23 e Carol tem 69 anos. Conseguiu entender agora, Vinícius? Conseguiu entender? Perfeito. Consegui agora sim, professor. Deu para entender? Perfeito. Galerinha, temos aí mais 5 minutos de aula. Eu. Equação de primeiro grau é o mesmo? Não entendi. É o que, Guilherme? O que é equação de primeiro grau mesmo? Equação do primeiro grau, sim. O que é uma equação do primeiro grau? Deixa eu afastar a tela aqui para o lado aqui, ó. Quando nós estávamos estudando a parte de monômio, né? O que determina, por exemplo, aqui, ó, x mais 1 é igual a 5. Por que eu chamo essa equação de primeiro grau? Eu vou chamá-la de primeiro grau porque eu vou olhar para a minha incógnita e verificar qual é o expoente dela. Lembrando, né? Imagina que eu tenho um número aqui, ó, por exemplo, 2 elevado a 3. Por exemplo, quando eu olho aqui para o meu número 2, ele tem um expoente que é igual a 3, não tem? Então, o meu expoente aí, no caso aí, é igual a 3. É como se eu chamasse, fosse do terceiro grau. Agora, na hora que eu avalio aqui, ó, essa expressão do primeiro grau, que eu chamo ela de primeiro grau, por que eu chamo ela de primeiro grau? Eu vou olhar apenas para a minha incógnita. Quem é a minha incógnita? É aquele valor desconhecido. Quem tem um valor desconhecido não é o x? Então, quando eu olho para o meu x, eu vejo o seguinte, que o meu x ele não tem nada como expoente. Todo número que não tem nada como expoente, ele tem o quê? O número 1. Então, como ele tem o número 1, eu vou dizer que é uma equação do primeiro quê? Do primeiro grau. Agora, olha só. Se eu tivesse aqui, ó, x elevado ao quadrado, veja bem, o meu expoente é o 2. Então, essa equação seria o quê? Do segundo grau. Se eu tivesse aqui, ó, x elevado a 3, seria uma equação, no caso, do terceiro grau. E assim por diante. São equações do primeiro grau, igual essa daqui, ó. Por que eu chamo essa equação do primeiro grau? Porque quando eu olho para o meu expoente x, é como se tivesse, no caso aqui, ó, um 1 aqui em cima, um 1 aqui em cima também, e um aqui em cima. Aqui também eu tenho um, mas por que eu não coloco um? Porque não tem necessidade. Porque qualquer coisa elevada a 1 é essa qualquer coisa, certo? Então, no caso, x elevado a 1 é igual ao próprio x. Então, eu não tenho essa necessidade, certo, de colocar, no caso, esses expoentes 1. E aí eu não coloco. Isso é uma equação do primeiro grau. Deu para entender? Deu para entender? Perfeito, então, aí. Ok? E aí, galerinha, fazer a chamada agora aqui com vocês, certo? Vou parar aqui a nossa... E aí, vocês querem fazer uma... Dividir a turma aí para a gente jogar fazer um joguinho? Mas só que vocês têm que participar. Deixa eu ver aqui quantos alunos tem, ó. Tem... Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu vou dividir a turma em 2 grupos. Podemos dividir em 2 grupos? E aí a gente vê se vai ser o grupo 1 ou o grupo 2. Beleza? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer pela ordem da chamada, pode ser? Não estou com o meu fone? Não, tranquilo, você pode responder aí
Vamos ver aqui, ó. O primeiro grupo, deixa eu ver quantos alunos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso tem 25, acho que conta comigo, né? Então, no caso, deixa eu ver aqui, vai ser apenas 12, né? Então, no caso, pode responder no chat. Então, vai ser aqui, ó. O primeiro grupo vai ser, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, olha só, o primeiro grupo, no caso aqui, ó, o primeiro grupo vai ser Alexandra, Alexandre, Caio, Enzo, Guilherme, Isabela, Isaac, João Paulo, Leonardo, Lucas e Luiz Eduardo. Ok? Todo mundo compreendeu de que grupo que é? Então, até o Luiz Eduardo, todo mundo é do primeiro grupo. Então, o segundo grupo vai ser Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Matheus, Monique, Paulo, Pedro, Pietro, Rafael, Thaís, Vinícius e Vitória. Ok? Tranquilo? Então, a gente vai fazer assim, ó, certo? O primeiro grupo vai ser esse. As perguntas, elas vão aparecer aqui para vocês agora, certo? Então, eu vou abrir o site aqui, Só Matemática. Todo mundo... Agora, vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo entendeu de que grupo que é? Todo mundo está entendendo de que grupo que é? Perfeito? Escrevam aí, gente. Sim, não, tá, todo mundo entendeu de que grupo que é, né? Então, perfeito. O primeiro quiz, então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, certo? Cadê aqui? Deixa eu fechar esses outros aqui, certo? E a gente vai aqui, por exemplo, no quiz matemático. Vamos responder o quiz matemático. Então, ele vai abrir, certo? O primeiro grupo, apenas o primeiro grupo, certo? Apenas o primeiro grupo vai responder essa pergunta. E aí nós vamos calcular a pontuação. Apenas o primeiro grupo. Então, o segundo grupo, certo? Aguarde a sua vez. Então, até o Luiz Eduardo aí, certo? Vai responder. Então, da Alexandra ao Luiz Eduardo vai responder. Tranquilo? E aí nós vamos calcular a pontuação deles no final das contas. E depois o segundo grupo joga, certo? E vamos ver qual grupo que tirou a maior pontuação. Tranquilo? Podemos começar? Então, vocês podem conversar entre si. Então, o microfone agora está autorizado. Eu vou ler a pergunta, o grupo pode discutir, e aí vocês entram no consenso, pode ativar o microfone ou então discutem pelo próprio chat mesmo, certo? Então, para o primeiro grupo, eu vou ler a primeira pergunta, certo? Então, olha só, a primeira pergunta é: em matemática, arredondar significa, letra A, transformar um quadrado em círculo, transformar um círculo em uma elipse, multiplicar um número pelo seu sucessor, escrever o número da forma mais redonda possível, fazer uma aproximação do valor de um número. Então, grupo 1, o que Professor, vocês mas a acham? aula não era só até 10h05? Era até 10h05, mas nós temos uma aula dupla de atividades. E aí hoje nós estende mais um pouquinho, tudo bem? Pode ser? Sem problemas? Vocês vão... Pode ser. certo? Quem não puder, eu entendo, certo? Mas hoje a gente vai estender mais um pouquinho, certo? Como se fosse a nossa Professor, meu atividade. jogo tá diferente. Não, vocês vão responder por aqui, ó. Vocês vão responder por aqui, no que eu estou fazendo. Vocês não precisam entrar no site. Está vendo que está aparecendo para vocês? Aí, ó, a primeira pergunta. Certo? Sim, tô vendo. Certo. Então, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Agora, vamos ver aqui, no caso aqui, né? Então, quem acha aí que é a letra, no caso aí, o grupo 1, letra A, B, C, D ou E? E aí? E aí? O que vocês acham? Vamos ver. Letra D? Pode ser a letra D? Então, tá falando que é a letra D. Então, beleza. Então, o grupo 1 respondeu a letra D. Escreveu o número da forma mais redonda possível. Então, vocês marcaram a letra D. Questão número 2,
certo? Questão número 2 aí. A questão número 2, ele diz, na fração, o número que fica embaixo é chamado de fracionário, numerador, quociente, denominador ou primo. Esse daí é um conteúdo que a gente está estudando, né? Repetindo a pergunta, na fração, o número que fica embaixo é chamado de fracionário, numerador, quociente, denominador ou primo. E aí, galera? Letra D? Letra D? Yes. Então, vou marcar a letra D. Então, é chamado de denominador. Questão 3. Questão 3. Olha só, hectares. Hectare é uma unidade de área que equivale a 100 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, 5 metros quadrados. E aí? Questão 3B. E aí, alguém posso marcar B, galera? Ok? Letra B? Professor, eu não vi. Olha aqui, ó. Hectare é uma unidade de área que equivale a 100 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, ou então 5 metros quadrados. A, B, C, D ou E. E aí? Letra B. E aí, pode marcar a letra B? Então, vou marcar a letra B aqui, ó. Letra B. Questão 4. Questão número 4. Esquadro é um instrumento de desenho com a forma de um retângulo, quadrado, círculo, triângulo, triângulo retângulo, triângulo equilátero. Então, o que é um esquadro aí? Eu acho que vocês têm esquadro em casa, hein? Nos materiais aí de artes, ou então de matemática também. Esquadro é um instrumento de desenho com a forma de um retângulo, quadrado, círculo, triângulo, retângulo ou triângulo equilátero. E aí? Tem como mudar? Não. E aí, chuta um aí, vamos lá, rapidinho. Bora, turma. E aí, A, B, C, D ou E? Bora? Bora, primeiro grupo. Guilherme Arthur falou letra E. Luiz Eduardo falou D. Lucas falou D. A D tá ganhando. Então, vamos lá, vou marcar a D. Letra D. Então, letra D, triângulo retângulo. Questão 6. A unidade litro serve para medir volume, massa, comprimento, capacidade ou tempo. Então, a unidade litro, que nem litro de refrigerante aí, serve para medir volume, massa, comprimento, capacidade, tempo. E aí, o que vocês acham? Bora, galerinha. Vamos, Alexandra, Caio, Enzo, Guilherme, Isabela, Isaac. Bora, Isaac, participar. João Paulo, Leonardo. Vamos, Lucas. Capacidade. Capacidade. Beleza. Então, 5 capacidade. Os lados de uma pirâmide são... Os lados de uma pirâmide são retângulo, quadrados, losango, triângulos, paralelogramos. E aí, os lados de uma pirâmide são o quê, galerinha? Retângulo, quadrado, losango, triângulo, paralelogramos. Triângulos. Vamos lá. Vamos, Isabela. Ajuda. Letra D. Então, letra D aí são triângulos. E a última questão, o que é uma dízima periódica, galerinha? O que é? Contribuição mensal de 1/10 do salário para uma entidade. Um conjunto de 10 elementos repetidos. Parte decimal de um número que se repete indefinidamente. Aplicar um desconto de 10% a um valor. Uma fração com numerador 10. O que é uma dízima periódica? Bora, Luiz Eduardo, bora. Pegou essa daí? Professor, eu tô lendo e o senhor tira. Voltei, foi mal, é porque eu fui ver lá o... Deixa eu tentar ver aqui pela... Tentar acessar aqui. E aí? O que é uma dízima periódica? Tic-tac, tic-tac. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. E aí, ninguém? E aí, o que é uma dízima periódica? Calma aí, o povo tá confuso. Pronto, agora eu estou aqui com o meu celular aqui no... Acho que é C. Você acha que é a C? Alguém discorda? E aí? Luiz Eduardo C, Isaac C, Alexandra C. Beleza, letra C. Vamos calcular aí, ó. Calcular a minha pontuação. 50 pontos. Então, grupo 1, vamos ver lá. Olha só. Arredondar significa... Eu falei pra todo mundo que era E e todo mundo escutou de mim. Não, é assim mesmo, Alexandre. É assim mesmo. É assim mesmo. Aqui é porque quando tem muita gente respondendo a mesma coisa, a maioria que fala, mas não tem problema, não tem problema. No próximo aí vocês treinam aí mais. Então, olha só. Então, vocês erraram a primeira e erraram a terceira. No caso, a terceira é 10 mil metros. Vocês ficaram com, no caso aí, 50 pontos, beleza? Então, calculei a pontuação. Agora o grupo 2, para a gente finalizar a aula. O grupo 2. O grupo 2, ele vai ser aí, ó. Ele vai ser composto, deixa eu ver aqui por quem. Deixa eu ver aqui, ó. O grupo 2, cadê? Vai ser Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Matheus, Monique, Paulo, Pietro, Rafael, Thaís Farias, Vinícius e Vitória. Bora ver quem é que vai ganhar essa competição aí. Vamos lá. A primeira pergunta é: quantos centímetros existe em 5 metros? Vamos lá. Quantos centímetros existe em 5 metros, galerinha? Quantos centímetros? 5.000? Vinícius falou 5.000. E aí, grupo 2? Pode ser? Letra B, o Pietro, 500. Letra B, vamos lá. Letra B. Monique, letra B. A letra B prevaleceu. Então, eu vou escrever aqui 500. Então, vamos lá. 500 Questão centímetros. número 2. Questão número 2. Na questão número 2, certo? Ele fala, ó, quantas faces tem um cubo? Galerinha, quantas faces tem um cubo? 4 faces quadradas, 4 faces redondas, 6 faces quadradas, 6 faces redondas. Cubo não tem faces. E aí? Questão 2 agora. Todo mundo na letra C? C, ei, sei falar essa palavra não. Indefinitivamente, pronto, agora acertei. É a letra C, aí o grupo 2 falou. Questão 3. Em matemática, deixa eu descer aqui para vocês não adiantarem a próxima. Em matemática, faces são todos os números maiores que 1.000. Todos os números que possuem raiz quadrada inteira. Os polígonos que delimitam um sólido. Todas as figuras quadradas ou retangulares. Quaisquer objetos em forma de cone. Então, o que é fácil aí, ó? Só tem pergunta fácil? Vamos lá, vamos lá. E aí? Vamos lá, cadê? Então, vocês estão falando que é a letra C? Letra C? Os polígonos que delimitam um sólido. Então, letra C. Está marcado letra C. Vamos lá, questão número 4 aí, ó. Questão número 4. Em que país nasceu o matemático Pitágoras? Brasil, Argentina, Itália, Grécia ou Rússia? E aí, D? Grécia? Maria Clara, D também. Monique, D. Maria Clara, acho D. Então vai ser a D. Letra D. Nasceu na Grécia. Daqui a pouco vamos ver onde é que ele nasceu. Qual dos objetos abaixo não possui forma esférica? Bola de futebol, bola de vôlei, bola de tênis, bola de ping-pong, bola de futebol americano. E aí?
Qual não possui forma esférica? Unanimidade, letra E. Então, está marcado a letra E, certo? Todo número ímpar termina com 1 ou 5. Termina com 1, 3, 5 ou 7. É múltiplo de 2. Não é divisível por 2. Inicia por 1, 3 ou 5. E aí? Todo número ímpar, o que é um número ímpar? Vamos lá, letra D, Marina, letra D, Pietro, letra B, certo? Vamos ver mais. Letra D. Então, todo mundo na D? Beleza, então a D ganhou aí, ó. Não é divisível por 2, certo? Agora, a 7ª questão para a gente saber quem vai ser o vencedor. O primeiro grupo foi 50 pontos, né? Chamamos de perímetro uma medida maior que 4 metros. Então, chamamos de perímetro uma medida maior que 4 metros. A medida do contorno de uma figura geométrica plana. Um instrumento usado para medir a base vezes a altura de um retângulo. O tamanho de um periquito. E aí, galerinha, o que é perímetro? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos escrevendo aí. O Rafael acha que é a E, letra E. Matheus acha que é a D. Vinícius D. Matheus acha que é a E. E aí? Letra B, acho que é a D. Então, dá-lhe uma, dá-lhe duas. Thaís Farias, letra D também. Pode marcar D? D, beleza, a D ganhou. Então, tcharam, vamos ver quem ganhou. Vamos lá, calcular a minha pontuação. 60 pontos, 1 ponto de diferença aí. Professor, A deixa equipe errado. número, Nós a pergunta mais difícil, mas faz uma... número 2. Vamos ver a que vocês erraram. Chamamos de Nossa, eu jurava que era um perímetro. periquito. É a medida do contorno de uma figura plana. Né? Vocês falaram a letra D. Galerinha, a gente vai ficando por aqui, beleza? Deixa eu ver aqui, galera. Quem foi que faltou hoje? Deixa eu parar, finalizar aqui e interromper. Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Dessa nossa dinâmica. Eu utilizei 15 minutinhos aí. Eu utilizei 15 minutinhos a mais aí. Ontem eu passei, foi ontem ou foi terça-feira, não sei. Eu passei aí umas atividades para vocês. Parabéns aí, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vou só